Atacado, preço de atacado no varejo. Residencial Parque Asas do Sul, 3 suítes e varanda gourmet. Acesse residencialparqueasasdosul.com.br. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Projeção, os melhores cursos de auxiliar e técnico em enfermagem, atendentes de farmácia, cuidador de idosos e pessoas especiais. Os melhores campos de estágios, salas climatizadas, laboratórios completos e professores especializados. Matricule-se já. Colégio Projeção, os melhores formando os melhores. Você já conhece o Residencial Parque Asas do Sul? Então, venha conhecer! Apartamentos de 110 metros, com varanda gourmet, 3 suítes e mais de 20 itens de lazer. As obras já iniciaram e logo você e sua família poderão desfrutar deste completo empreendimento. Para você que quer um investimento seguro e com alto índice de valorização, e também para você que quer morar bem. Residencial Parque Asas do Sul, mais o empreendimento Lift Plan. Experimente a diferença que compensa. Experimente comprar no Tonim. Preço de atacado no varejo. Galinha Big Frango só R$ 3,39 o quilo. Aceio peito ou paleta bovina R$ 13,99 peça quilo. Salsicha Alice R$ 3,49 o quilo. Detergente em pó Tixan 5 quilos R$ 22,45. Nessa embalagem o quilo sai por R$ 4,49. Tonim Super Atacado. Preço de atacado no varejo. Boa noite. O Sistema Clube de Comunicação cumpre seu papel na democracia e abre espaço para os candidatos que estão no segundo turno na cidade de Franca. O Clube Debate também é transmitido nas redes sociais através do Facebook do Jornal da Clube. Participe com a hashtag Clube Debate. A repercussão na internet é feita pela Rebelião Digital e Núcleo da Notícia Comunicação. Vamos acompanhar um breve perfil de cada candidato. Apresentação dos candidatos por ordem alfabética, conforme registrado na Justiça Eleitoral. Gilson de Souza, DEM, 60 anos, casado, é comerciante, coligação Uma Franca Bem Melhor. Sidney Franco da Rocha, PSDB, 73 anos, casado, é empresário, coligação Trabalho de Resultados. Nesta noite, você, eleitor de Franca, deveria acompanhar uma troca de ideias entre os candidatos Sidney Rocha e Gilson de Souza. Porém, o candidato Gilson de Souza abriu mão dessa oportunidade. Não contribuiu com o processo democrático e deixou você, cidadão francano, sem esclarecimento. Veja agora que Gilson de Souza não cumpriu com o documento assinado ratificando sua presença no debate. Na ata da reunião de preparação do debate político, realizada dia 12 de setembro, Gilson de Souza, do Democratas, confirmou presença no Clube Debate deste domingo. O assessor dele, Luiz Carlos Miranda, assinou o documento garantindo a participação do candidato. Mesmo diante dessa confirmação, não veio deixando de contribuir com a democracia. Além de não participar, Gilson não comunicou à TV Clube oficialmente. Os dois candidatos tinham que ir no debate, que é muito importante para nós escolher quem votar. Ele está pisando na bola, né? Tem que aparecer, tem que expor, né, o seu mandato, suas propostas, ver o que vai fazer, né? É a última oportunidade. E a gente já está, assim, esperando, com uma expectativa grande de ter uma solução para a cidade. O candidato não vai. Para mim, ele está fugindo da raia. Eu tinha que bater frente a frente com outro candidato. Para este cientista político de Franca, a falta de um candidato no debate gera prejuízo para toda a cidade. Democracia, ela pede o debate. A política é a arte de debater. Então, se os candidatos não dão a cara para debater, a população tem que começar a desconfiar disso. O que está acontecendo? Por que certos candidatos não debatem no primeiro turno e depois querem debater no segundo? Por que aqueles que querem debater no primeiro não querem debater no segundo? Isso é muito mal visto, eu acho, pela população e com razão.
Em respeito a você, cidadão de Franca, e ao candidato aqui presente, realizaremos uma entrevista com Sidney Rocha. Antes disso, vamos ao hino em homenagem à cidade de Franca. Salve Franca, cidade querida, áurea gema do chão brasileiro. Teu trabalho é uma luta renhida, sob a luz paternal do cruzeiro. No sacrário de mil oficinas, teu civismo é mais santo e mais puro. Labutando é que a todos ensinas o roteiro de luz do futuro. Juventude de morremos, labradora ancestral, e a pureza, a beleza desta terra sem rival. Seresteiros e roqueiros, um prefeito imortal. Sabedoria e grandeza, cuja grata certeza de um poder sem igual. Explorando a grandeza paulista, semeada em teu chão feiticeiro. Teu café em areia se avista, soberano em seu reino altaneiro. Salve Franca de tardes douradas, três colinas amenas viventes, relembrando tuas glórias passadas, outras glórias sonhamos presentes. Juventude de morremos, labradora ancestral, e a pureza, a beleza desta terra sem rival. Seresteiros e roqueiros, um prefeito imortal. Sabedoria e grandeza, cuja grata certeza de um poder sem igual. Começamos agora a entrevista com o candidato Sidney. Candidato, por que o senhor acha que o candidato Gilson de Souza não quis enfrentar frente a frente o senhor nesse debate? Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, francanos. Boa noite, região que nos assiste pela TV Clube. Eu tenho a impressão que ele deve achar que está muito bem, que deve ganhar a eleição e que não precisa explicar nada, não é? Eu estou aqui exatamente para poder esclarecer a população da minha cidade o porquê que sou candidato, porquê que pretendo fazer um trabalho de novo para a nossa cidade. Se o candidato outro, Gilson, não veio, eu acho que o problema é dele e o eleitor vai naturalmente analisar isto agora, no próximo domingo, quando nós teremos a eleição. É uma pena, porque eu queria cotejar com ele naquilo que nós chamamos, na linguagem comum, tete a tete, não é? Eu sempre acho que o debate entre dois, ele fica muito mais proveitoso, porque quando são muitos, e eu defendo essa tese, você sabe disso, eu mandei até um ofício para a clube no primeiro turno, dizendo que eles todos estavam contra mim, estão contra mim no segundo turno, caiu a máscara. No primeiro turno todos estavam contra, eles estavam combinando. Até de não perguntar para mim, eu ia ficar aqui 20 minutos olhando. Tem uma passagem interessante no debate que foi feito aqui, eu estava assistindo, e teve um momento que tinha alguém passando pergunta para o outro. Quando a câmera abriu, correu passando pergunta. Quer dizer, então agora, como os dois finalistas, vamos dizer assim, seria interessante para a população saber. Mas não tem problema. Você pode perguntar, Roberto, até da minha vida particular, que eu te respondo.
interesse aqui é pela sua vida política e pelos seus projetos para a cidade de Franca. Eu vou aproveitar e fazer uma outra indagação para o senhor. O senhor pretende fazer alguma pergunta para o candidato ausente? Bom, eu gostaria, fica meio desajeitado, né, a gente fazer pergunta para quem não está presente, mas, por exemplo, como ele foi presidente da Francana e nas 212 fábricas que eu fiz em Franca em 40 dias, eu escutei muita gente falando sobre a Francana, não é? E como agora nós estamos, depois do Milton Neves, tem muita gente desportista assistindo, e a Francana é uma paixão, eu gostaria de perguntar o seguinte, ele falou outro dia que foi presidente da Francana com grande sucesso. Eu gostaria de perguntar o seguinte, o Jornal Diário da Franca publicou, me parece que em 2003, em manchete, que o Gilson, quando foi presidente da Francana, da nossa gloriosa Francana, deixou do jornal uma avalanche de dívidas. Me disseram, eu pesquisei isso, que foram no mínimo 95 cheques sem fundos, o que daí para frente fez com que a Francana fosse caindo. Então eu gostaria de fazer essa pergunta para o Gilson sobre os atletas que receberam cheque sem fundo, os fornecedores, todos eles estão na justiça, não é? E se ele, qual a responsabilidade que ele assume nisso? E mais, ouvi nas fábricas pessoas questionando sobre o resultado de um jogo em Marília. A Francana podia perder até de 2, me parece, pelo menos foi o que o pessoal nas fábricas me falou, e no fim a Francana perdeu de 3. E ficaram muitas dúvidas a respeito da conduta do presidente da Francana. Esse histórico da Francana, eu gostaria que ele estivesse aqui para responder, não a mim, mas ao torcedor fanático da Francana. Tem um assunto na cidade de Franca que mexe diretamente com o interesse público, que é o transporte coletivo. O transporte coletivo em Franca tem problemas, o usuário reclama demais do preço. Afinal de contas, agora tem também uma ideia sua, que eu gostaria de entender, e quem está nos acompanhando também, de colocar internet nos ônibus. Afinal de contas, se a passagem é cara, vai pôr internet, ela vai ficar mais cara ainda, ou há necessidade da internet mesmo nos ônibus? Não, na verdade é uma melhoria que eu já quero fazer logo no começo, colocando internet de graça. Não vai mexer na passagem, não. A passagem, de fato, ela já é alta. Nós temos em Franca, e você citou bem, um problema de muita reclamação. O público reclama, o povo reclama da empresa, a empresa reclama, todo mundo reclama. É uma coisa grandiosa em Franca isso. Todos reclamam de tudo. Quando você tem um quadro desse, como é que você tem que fazer? Ao invés de sair prometendo muita coisa, a internet dos ônibus é uma coisa muito simples de fazer. Mas ao invés de prometer mundos e fundos, eu prefiro dizer o seguinte, vamos parar e fazer um reestudo desse sistema que foi implantado pelo PT há, parece-me que 16 anos atrás, em 1998. Então, acho que todo esse sistema não foi reformulado, não foi reestudado. O melhor que temos a fazer é parar e reestudar toda a sistemática novamente. É isso que precisa ser feito. Eu não tenho a solução para te dar aqui agora e nem vou mentir para o nosso espectador dizendo eu sou milagroso. Não, eu sou administrador. Então, um administrador, como é que ele faz? Ele diz, olha, vamos reestudar tudo isso e procurar melhorias gerais, que todos fiquem mais satisfeitos. Como administrador, mais um grande problema para o senhor resolver caso o senhor seja eleito. Saúde. Franca, falsos médicos. Um problema muito sério, manchou a cidade, a imagem da cidade, trouxe mortes. E agora, como enfrentar este problema? De que maneira? Você citou os 2 problemas mais discutidos hoje na cidade e mais discutidos na campanha política. Por exemplo, o meu adversário falou, para resolver, vou construir um hospital de clínicas. Eu penso diferente. O mesmo problema do ônibus. Dar uma parada, chamar todo o pessoal da rede, médicos, enfermeiros, atendentes, conversar para refazer uma sistemática
Eu tenho uma senhora que a coisa precisa ser muito melhor esclarecida lá para a população. Teve uma senhora, há 2 dias eu li numa coluna de jornal, que ela disse o seguinte: eu fui durante 4 meses no pronto-socorro e depois sempre sentindo incômodo na barriga e tal. 4 meses seriam 16 vezes ela foi lá no pronto-socorro. Depois ela foi no particular, fez uma cirurgia, era a vesícula que tinha muita pedra. Então você percebe que há uma desinformação, há um desencontro total. Depois dessa história dos médicos falsos, houve um desencontro total entre povo e atendimento médico. O que tem que ser feito? A mesma coisa do serviço de ônibus. Parar, conversar com todo mundo e refazer protocolos, entendimentos, para que a população possa ser atendida, porque a estrutura tem. Precisa melhorar esse atendimento. Agora falta alguns médicos, que alguns saíram, vamos chamar esses médicos e dizer, olha, vocês precisam voltar. Enfim, fazendo um entendimento para se fazer aquilo que for melhor para todos. Isso, e política pressupõe o quê? Diálogo, entendimento, conversa, para que as coisas funcionem. É isso que eu vou fazer. Não vou prometer hospital novo. E tem uma UPA e uma UBS que precisam ser inauguradas. Então nós vamos fazer um esforço para inaugurar o mais rápido possível lá na região oeste. Mas eu fiz 2 pronto-socorros grandes, um no aeroporto e o novo da cidade. Você tem instalações, você tem tudo. O que você precisa é fazer com que o sistema funcione mais coordenado, melhor. Porque bagunçou depois de médico falso, sabe? Ficou bem desorganizado. Hoje eu fui num almoço no centro médico de Franca com os médicos e ainda encontrei um médico que disse o seguinte: olha, Cida, eu não estou mais na rede. Eu falei, por que você não está na rede? Ele falou, porque está muito desorganizado, está muito bagunçado. Então, isso até reforçou a ideia que eu já tinha de ter que reestruturar e reorganizar tudo isso. Um outro problema que o senhor vai ter que enfrentar, não tem como fugir, não é só Franca, mas o senhor está em Franca e vai ter que enfrentá-lo de qualquer maneira. Trânsito. Pontos de congestionamento, como no distrito, na Vila São Sebastião, Avenida Champanhar. Se eleito, como é que o senhor vai fazer para dar uma guaribada nesse problema? Pois é, a outra vez que fui prefeito, eu fiz o viaduto lá da Major Nicásio. Na ocasião, criticar é incrível, criticar até isso na ocasião, quer dizer, resolver o problema. Deixei dinheiro para o atual prefeito fazer na Champanhar, não fez. Então nós temos de fato o problema na Champanhar, mas o mais grave é na zona oeste da São Sebastião, passagem para os diversos bairros e o do Distrito Industrial. Não dá para fazer viaduto, nós vamos ter que achar fórmulas mais simples. Para o do Distrito Industrial, eu estou pensando em colocar a Avenida Santos Dumont com uma mão só, para cima, para tentar ali, depois de um estudo técnico, evidentemente. E na Vila São Sebastião, que é um gargalo grande, porque é por causa da rodovia, ali nós estamos pensando em abrir no Jardim Guanabara, já tem um outro pontilhão, para não prometer construir pontilhão, porque demora. Para uma solução mais rápida no Jardim Guanabara, que liga também a Zona Oeste, que ligaria, porque é um pasto que tem lá, é uma fazenda, desapropriar um trecho, ligar, aproveitar esse pontilhão do Guanabara e ligar lá no fundo com Meireles, Palermo, Policano, passando ali pelo pasto, o que já desafogaria muito o da Vila São Sebastião. Enfim, são algumas soluções rápidas e depois fazer estudos para soluções mais demoradas e ver se vai ter dinheiro, porque a crise está instalada, não sabemos se vamos ter o dinheiro. Mas isso dá para fazer, não é coisa mirabolante, dá para fazer sem muito dinheiro. Uma outra coisa que preocupa, creche. Falta vaga nas creches e a Justiça tem acionado a Prefeitura para arrumar essas vagas. Agora, as vagas precisam do prédio, precisam ser muito bem cuidadas, enfim, de material, de técnicos para cuidar. Como decidir essa situação? Veja bem, eu fiz 29 creches da outra vez que fui prefeito. Umas 20, 21 eu inaugurei e deixei para o atual prefeito inaugurar umas 8 ou 9.
O que me antecedeu fez só 3 creches, então gerou uma necessidade muito grande. Aí o que fiz eu, prefeito da outra vez? Criei um projeto Mais Creches. O Mais Creches é um projeto simples. Você incentiva o particular a montar uma creche num barracão que ele já tenha, numa casa grande que ele já tenha, enfim, e a prefeitura paga por aluno. O problema da falta de vagas, que eu vi demais nas fábricas de Franca, demais. As mulheres trabalhando, dizem, pelo amor de Deus, eu preciso de creche, eu tenho que pagar gente para cuidar da minha filha, eu fico aqui na fábrica sem saber e tal e coisa. Então, o Mais Creches é uma saída. Incentivar esse Mais Creches para mais rapidamente a gente ter a solução do problema. E, ao mesmo tempo, do Mais Creches, incentivar esse projeto, verificar a possibilidade das atuais creches que tiverem espaço, ampliá-las rapidamente, porque você, para ampliar, você vai ampliar mais rápido do que fazer uma nova. Já está toda a estrutura lá, você só amplia. Verificar quais as possíveis e procurar ampliar o mais rápido possível. Mas o Mais Creches é o principal, é o que vai dar uma resposta mais rápida para a população. O senhor falou em crise, que vai faltar dinheiro para as prefeituras, e eu lembro que em outras cidades, outras regiões, a crise econômica bateu e bateu forte. Em Franca, a indústria do calçado sentiu muito a concorrência desleal de fora e a nossa crise aqui dentro. Como ajudar este setor e atrair empresas para a cidade ou reerguer aquelas que estão capenga? É uma sistemática que a gente tem que ser honesto com o espectador, difícil. Porque, primeiro, para ajudar as fábricas já existentes, a gente vai ter que trabalhar junto ao governo federal e ao governo estadual. Isso nós temos o nosso deputado, nós temos amizade pessoal com o governador Geraldo Alckmin, com o ministro José Serra, com os senadores Aécio Neves, que aliás fez uma gravação muito, muito bonita para mim, o Aloysio e o Zé Aníbal, que são amigos, e nós vamos procurar trabalhar para dar uma ajuda para o nosso fabricante, mais financiamento, enfim, melhores condições. Hoje, a cidade já não perde tanta fábrica para o Nordeste, não perde mais nenhuma, porque no Nordeste agora não é mais vantajoso. O ICMS do calçado caiu para 7%, então lá é 3%. Mas o transporte, vai matéria-prima, volta calçado e não compensa. Não é? Então, esse trabalho de incentivo ao nosso empresário tem que ser junto aos governos do Estado, né, e ao governo federal. E vamos trabalhar, evidentemente, em cima disso. E, por outro lado, para você ter geração de empregos, é importante que a gente incentive os pequenos produtores. Por exemplo, lingerie. Eu até tenho um sonho, não sei se eu vou conseguir, mas vou lutar por ele, para que Franca seja a capital da moda e não só a capital do calçado. A capital da moda, como seria? Incentivando as lingerie, nós temos os cosméticos, já várias fábricas de cosméticos, e caminhar nessa direção. Aí você, principalmente em lingerie, são 100 e poucas pequenas empresas que nós incentivamos da outra vez que fui prefeito, e elas existem, eu fui em algumas, conversei, para geração de empregos. Já pega a mão de obra da costura do calçado, é interessante isso, e a lingerie dá certo. E procurar ver se outras empresas estariam, outras pessoas interessadas em fazer roupa. Também que nós temos a mão de obra treinada, especializada. Então esse trabalho tem que ser desenvolvido e vou desenvolver junto com o Sindicato da Indústria, junto com o SEBRAE, junto com o SENAI, enfim, com todos os organismos que estão envolvidos nessa área. Se não bastasse o problema econômico, o problema financeiro, a Franca tem um outro probleminha que é muito grande, é um problemão. É a fila da casa própria. Sim. Zerar o déficit é quase que impossível. Sem dúvida. Agora, como enfrentar o problema de frete? Olha, nós temos já pré-aprovados no sistema hoje. Hoje o sistema é governo do Estado e governo federal juntos e prefeituras. Nós temos lá parado pedidos de 5 mil casas. Então, ato número 1, correr atrás disso. Tentar fazer com que isso seja aprovado e que se faça as casas. Os pedidos estão lá e estão parados.
é fazer andar. E aí nós vamos ter que usar os nossos amigos todos para fazer andar isso. Esse é o grande passo que tem que ser dado. Só isso? Por enquanto, sim, porque com 10 mil, déficit de 10 mil, se você conseguir 5 mil, já será uma vitória, né? Não tenha dúvida disso. É verdade. Uma coisa agora que chama a atenção, que estamos chegando no final do ano, vamos falar em orçamento para o ano que vem. E aí também é um tiro no escuro para o futuro administrador. Sim. Franca, 702 milhões de orçamento. Isso. E tem outros problemas, por exemplo, cerca de 20% para reduzir talvez esse orçamento. Quer dizer, o prefeito do ano que vem vai trabalhar, afinal de contas, com quanto de dinheiro? Bom, veja, eu sou especialista em trabalhar com pouco dinheiro. Por quê? Porque o orçamento de Franca é 1/4 do de Ribeirão. E Ribeirão é só o dobro de Franca. Então você percebe que para administrar Franca, precisa ser administrador. Com conversa, não administra não. Tem que ser firme, ir lá e arrumar as finanças como arrumei. Peguei uma dívida enorme de quase 200 milhões, 150, 170 milhões na outra vez. Agora é austeridade absoluta, economia, tudo isso, para você poder fazer a coisa andar. Haverá, de fato, um corte muito grande, não só de Franca, de Ribeirão, de todo mundo, né? Porque a economia do Brasil não vai bem, vai retomar, tenho certeza que a economia do Brasil retoma, que esse é um belíssimo país, mas demora. Quando cai, cai logo, para retomar demora. Então, nós vamos ter que ter muita austeridade. Eu tenho a impressão que desses 700 milhões, nós vamos ter 600 e poucos, não mais que isso. Há uma previsão de queda de 10% a 20%. Vai ser muito difícil. Então, só quem é do ramo, como até eu costumo dizer, com conversa e promessismo, você não vai conseguir administrar. Eu não sou de prometer, aliás, você percebeu que eu tenho todo o cuidado em não fazer promessa que eu não posso cumprir, né? Então, vai ser difícil. E eu quero dizer até ao eleitor, nós estamos fazendo aqui um debate para o eleitor também, né, de que eu tenho a experiência e a vontade, o que é importante. Sou trabalhador, sempre fui muito trabalhador. As 3 administrações minhas de Franca foram muito bem aceitas, de forma que estou de novo colocando o meu nome para ser votado pelo eleitor, para enfrentar todas essas dificuldades. Nós vamos enfrentar juntos, se Deus quiser. Para a gente encerrar essa nossa conversa, estou aqui ouvindo o senhor falar muito em administrar. Administrar. O senhor não promete, o senhor administra. Para administrar, precisa também conhecer o quadro da prefeitura. Está inchado, não está inchado? O senhor vai fazer o que com cargos comissionados, por exemplo? É a última indagação que eu lhe faço. Diminuí-los. Toda a administração pública, Roberto, ela tem gastos supérfluos. Todas. Por mais duro que seja o prefeito, sempre tem. É uma questão de ir lá firme na fonte e cortar gastos. Gastar só aquilo que for extremamente necessário e de fato, cortar os cargos de confiança. Não todos, evidente, você precisa ter equipe, mas cortar muitos cargos. Aí você já faz uma boa economia nos cargos. E uma outra economia, indo em todas as áreas da prefeitura, com a equipe, evidentemente, e procurar, tintim por tintim, o que está se gastando a mais e cortar. Aí dá para você fazer economia. Não dá para, se você me perguntar agora, mas quanto de economia? Não tenho base ainda, porque não estou lá. Mas você pode, que eu vou encontrar você no futuro, caso eu seja eleito, eu vou te dizer, olha, Roberto, eu estou economizando tanto, com muito esforço, para a gente poder administrar a nossa prefeitura. Fiz a minha última intervenção, agora a última intervenção do senhor com as considerações finais. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou. Pode acreditar que, como você percebeu, não sou de ficar prometendo coisas que não dá para ser cumprida. Sou um trabalhador, já disse, vou repetir, acho importante dizer isso. Eu não sou aventureiro, eu sou trabalhador. Eu tenho uma história
que, aliás, meus adversários deveriam respeitar um pouco mais a minha história. E nessa campanha não respeitaram, infelizmente. E, finalizando, agradecer de coração vocês aqui da Clube, agradecer a oportunidade de poder conversar com a minha gente. A minha gente, nem sempre eu posso. Apesar de eu ser empresário de rádio, eu não uso as minhas emissoras para me promover. Eu prefiro usar as outras para dar entrevistas. E dizer à minha gente que eu quero só ajudar. Sempre ajudei e quero continuar ajudando. Se vocês acharem que eu ainda tenho condição de ajudar a cidade, estou à disposição. Votem em mim, evidentemente. O Sistema Clube de Comunicação cumpriu o seu papel. Abriu espaço aos candidatos a prefeito de Franca, espaço este que não foi aproveitado por Gilson de Souza, uma derrota para a democracia. Quem perde é a sociedade francana. Quem perde é você, eleitor francano, que ainda fica mais carente de propostas. O Sistema Clube de Comunicação não é obrigado a realizar o debate, porém, se sente no dever de contribuir com a democracia francana e com o desenvolvimento da nossa macro-região. A postura do candidato ausente não diminuiu em nada o nosso empenho e comprometimento com você, cidadão de Franca. Permaneça com a repercussão nas redes sociais através do Facebook do Jornal da Clube. Boa noite. Perguntas e opiniões enviadas pelos telespectadores e pelos internautas durante o debate televisivo junto ao candidato Sidney Franco da Rocha, do PSDB. Boa noite, candidato. Obrigado